nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Basquetebol. Vamos orar, amém? Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te pela oportunidade, Senhor, que nos dás de estarmos aqui nesta manhã. Senhor, queremos rogar-te que sejas tu, Senhor, aquele que nos diriges, que nos fales às nossas vidas, Pai. Ainda há tanto por fazer, meu Deus. Precisamos ouvir-te, Senhor, precisamos ouvir o latir do teu coração. Senhor, queremos, no nome de Jesus, Senhor, honrar-te nesta manhã. Senhor, queremos, Senhor, estar diante de ti, arrepender-nos, Senhor, de nós mesmos, Senhor, de todos os nossos pecados, clamar a tua sangue preciosa que nos limpa, Senhor, e clamar a ti nesta manhã, sabendo que somente tu podes fazer aquilo que o homem não pode fazer, meu Deus, que sejas tu a operar, Senhor, convencimento de pecado nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus Cristo, operar salvação, milagres, libertações, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que glorifiques a Jesus, Senhor, nas nossas vidas, que as glorifiques neste lugar, Senhor, e onde quer que a tua palavra esteja a ser pregada, por este mundo fora, Senhor, e por meios de comunicação social, Senhor, por meio das redes sociais, Senhor, por meio da internet, Senhor, tu tomes esses meios, Senhor, e que os purifiques e os limpes, Senhor, e alcance aqueles que hão de ser salvos, Senhor, por meio da tua promessa e por meio da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. Queria convidar-te a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 ao 27, simplesmente para entrarmos. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 ao 27. Paulo faz uma analogia, utilizando um exemplo de um desporto. E neste caso o desporto que Paulo utiliza era o desporto do atletismo. Aqui falava acerca daqueles que corriam no estádio, dizendo à igreja de Corinto: não sabeis vós que aqueles que correm no estádio, todos na verdade correm, mas é somente um aquele que recebe o prémio? Então correi de tal forma que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles fazem-no para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar, mas antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros eu mesmo não venha a ficar reprovado. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Amém? Paulo dava aqui e ilustrava através de um desporto, comparando a peregrinação, a carreira da fé com uma corrida, ilustrando que somente um é aquele que recebe o prémio. Mas eu não quero falar sobre a corrida, mas quero sim agarrar numa outra ilustração. E falava sobre o basquetebol. O basquetebol era algo que eu gostaria de usar nesta manhã, não o futebol, mas sim o basquetebol. Eu sei que o futebol é o desporto de rei em Portugal, mas vamos optar pelo basquetebol. O basquetebol é um dos desportos a nível mundial que gera mais fundos económicos a nível de publicidade e a nível de contratações, mas não é sobre isso que estamos a falar, senão a analogia que Paulo fala deste desporto de correr de tal maneira que obtenhamos o prémio, e ele dizia que ele punha o seu corpo em submissão
para que de tal forma que ele mesmo, depois de tendo pregar a outros, não corresse o perigo de ele mesmo ficar reprovado. E ao fim e ao cabo, tudo isto ilustra nada mais nem nada menos que a corrida de um servo de Deus, a corrida de qualquer cristão. Mas, irmãos, no basquetebol existem, nomeadamente, as equipas são de 11 contra 11? 5 contra 5. 5 contra 5 jogadores. E eu tive que estar a pesquisar um bocadinho acerca do basquetebol. E esses 5 jogadores, nomeadamente, há sempre um base ou um pilar, não é? Um base ou um pilar, que é aquele que distribui o jogo, mas, nomeadamente, todos os 5 jogadores, tirando o base, que mesmo o base não tem uma posição fixa, todos eles, no campo, têm múltiplas posições, significa, todos eles defendem, todos eles atacam, todos eles circulam à frente, atrás e ao meio. Estamos aqui? Enquanto noutros tipos de desportos, tal como, por exemplo, o handball, ou o voleibol, ou o futebol, nomeadamente quase todos os jogadores têm certas e determinadas posições que estão estipuladas e percorrem certos e determinados campos do jogo. Mas no basquetebol é curioso porque eu vim a ver que existem jogadores que às vezes não têm um grande porte em altura, porque normalmente nós atribuímos que os jogadores de basquetebol têm normalmente um elevado porte em altura, à parte do seu depois porte físico que vão desenvolvendo. Um dos melhores jogadores que nós tivemos de basquetebol em Portugal era o Carlos Lisboa, que nomeadamente não tinha um grande porte em altura, mas sei que ele era especialista em 2 coisas. Uma delas é aquilo que no basquetebol é essencial, e eu queria utilizá-lo como uma analogia para a vida cristã, que é diz comigo, o ressalto. O ressalto. O Carlos Lisboa era muito bom nos ressaltos e era um excelente base, distribuía muito bem o jogo e era muito rápido a mexer-se no campo. Amém? E, nomeadamente, há especialistas, e na NBA há especialistas em ressaltos, em ganhar ressaltos. O ressalto é absolutamente necessário num jogo de basquetebol para que possamos ter no campo que haja uma boa, para estabelecer uma boa oposição e uma boa posição ao oponente. E há jogadores cujo único propósito na sua especificação técnica para jogar é o ressalto. Eles estão com a especificidade de ganhar o ressalto. E é nesse momento que eles brilham na sua carreira, quando ganham os ressaltos. É quando o oponente falha o lance, eles aí ganham o ressalto, driblam e conseguem marcar ponto ou colocar a bola em alguém que depois vai marcar o ponto. Tu dirás, o que é que isto tem a ver com a nossa vida prática? E aqui é onde nós vamos à aplicação. A técnica do ressalto é extremamente importante no basquetebol, porque estatisticamente, na primeira parte de um jogo de basquetebol, pela parte baixa, marcam-se simplesmente 13% dos lances dos 100% que se tiram. E nas melhores equipas do mundo, da NBA, simplesmente dos 100% de tiros feitos à rede, simplesmente 43% são marcados. Então significa que num jogo, simplesmente na primeira parte de um jogo de basquetebol, é sempre a maior parte de lances que são falhados do que aqueles que entram na rede à primeira. Por isso é tão importante a técnica do ressalto. Mas na realidade isso também acontece na nossa vida. A nossa vida é tal e qual como um jogo de basquetebol. Na nossa vida nós continuamente jogamos em diversas partes do campo da vida. Jogamos à ofensiva, jogamos à defensiva, mas quase sempre jogamos ao ressalto. E se nós não aprendemos a técnica do ressalto e não aprendemos o quão importante é ganhar o ressalto, então não podemos
aprender a correr a carreira, tal como Paulo punha, de tal forma que obtenhamos o prémio. Quando tudo corre bem na vida, quando num jogo de basquetebol a pessoa marca bastantes pontos, então há um grande aplauso. E nós na vida, quando fazemos tentativas e temos sonhos e tentamos estas coisas ou aquelas coisas e essas coisas resultam, então ficamos contentes, as pessoas que estão à nossa volta ficam contentes, mas temos que entender que na nossa vida tentamos muitas coisas, desejamos muitas coisas que não as alcançamos. E isso são como lançamentos à rede que ficam falhados. E quando acertamos, recebemos aplausos. Que bem o fizestes, que bem estás. Mas quando falhamos, e aí quando nós falhamos a marca, quando nós falhamos aquilo que terminamos, aí é que tudo muda. Recebemos muita atenção quando as coisas correm bem. E nós pensamos isso no nosso interior. Mas a questão não é quando falhas, a questão é o que é que tu fazes quando falhas. O que é que vai terminar? Aquilo que tu fazes quando falhas é o que vai determinar se vais ser bem-sucedido ou não. Se vais terminar por correr a carreira até ao fim de tal forma que obtens o prémio ou não. É o que tu fazes quando tu supostamente tens de fazer ao ressalto que vai determinar se aprendes ou não aprendes a ter a oportunidade de novo para marcares o ponto que antes falhaste na vida. Quando tu ouves o aplauso, quando tu sentes a gratificação de que alguma coisa correu bem na tua vida, pois sentes-te bem. De alguma forma, no mundo onde tu reconheces que o Senhor é Deus da tua vida, inclusive dizes glória a Deus, obrigado Senhor, mas quando as coisas já não correm tão bem, então parece que já o louvor e a gratidão já custa mais a emanar do teu coração. Mas o que é que tu fazes? A pergunta é, o que é que tu fazes? O que é que nós fazemos? Quando tu pensavas que ganharias aquela oportunidade, quando tu pensavas que ias ser bem-sucedido, mas, no entanto, não o consegues. Nós quase sempre focamos-nos e temos a tendência que Deus pensa como nós. E nós queremos sempre ser bem-sucedidos em tudo. Nós desejamos que nos vá bem. Quem é que deseja que as coisas corram mal? Há aqui algum de vocês que deseja que as coisas vos vá mal? Ninguém. Ninguém. No entanto, a palavra de Deus diz que é necessário que passemos através de muitas tribulações e entremos ao reino dos céus. Mas, nomeadamente, nós sabemos e conhecemos essa Escritura. Mas outra coisa é que estejamos preparados que entre uma oportunidade, que nós nos lancemos essa oportunidade na vida e que as coisas nos corram mal. Não estamos em todo preparados para enfrentar o fracasso. Não estamos todo preparados. Mas a questão não é o fracasso, a falha, o não marcar o ponto no jogo. A questão é como é que nós enfrentamos o fracasso e a falha de não marcar o ponto. Aquilo que nós temos a entender é que Deus não está tão preocupado com os pontos ou com as oportunidades que nós falhamos, senão mais bem com as oportunidades que Ele nos dá de ganhar o ressalto sobre esse fracasso. Faço-me entender? Enquanto nós nos focamos naquele tropeço, naquela falha, Deus não está preocupado com que nós falhemos. Ele sabe que nós, geneticamente, estamos predispostos a falhar. Deus não se foca em que tu e eu tenhamos um falho. Deus está mais atento em como é que nós reagimos às oportunidades que Ele nos dá a ressaltar esse falho. A ganhar o ressalto e continuar a correr a carreira. Porque a carreira é uma carreira de fundo e é uma carreira de obstáculos. E há que ressaltar o obstáculo para continuar. Há que estar no campo, jogar e aprender a técnica do ressalto. Temos que entender quando a palavra de Deus nos ensina que as suas misericórdias se renovam a cada dia.
temos que entender que Deus quer que nós aproveitemos as oportunidades que temos diante dos fracassos e das falhas da vida para ganhar o ressalto, que não nos deixemos intimidar pela equipa oponente e pelo próprio fracasso e pela própria falha em si, mas que sim, que nessas suas misericórdias tenhamos a oportunidade de ganhar o ressalto. Em Miqueias 7:8, eu quero dizer-te que não, aquilo que diz a palavra de Deus, não te alegres, inimiga minha, a meu respeito. Quando eu cair, levantar-me-ei. Quando me sentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Irmão, eu quero dizer-te simplesmente, muitas das vezes as pessoas ficam bloqueadas com as falhas, ficam bloqueadas com os fracassos. E não veem a oportunidade que Deus lhes está a dar nesse fracasso, nessa falha, que há um ressalto. A bola continua no corte. A bola continua em campo e Deus quer que tomemos a oportunidade do ressalto, que não fiquemos na canção das lamúrias, na canção da autolamentação, penumbra, que muitas das vezes as pessoas tornam a ela. Ai, se somente eu não tivesse. Ai, se eu pudesse parar naquele momento e voltar a tomar outra decisão. Mas já passou. Agora há uma nova oportunidade. Agora não podes ficar caído. Conforme diz a palavra de Deus, o teu inimigo não se pode alegrar a respeito da tua caída, porque quando tu cais, tu levantar-te-ás, e quando ele pensa que tu estás sentado nas trevas, o Senhor será a tua luz. Tu podes ter falhado, sim. Tu podes ter fracassado em algum momento, em alguma área, em algum objetivo da tua própria vida, claro que sim. Mas Deus quer dizer que tu podes lançar-te ao ressalto. Nele há uma nova oportunidade. Em cada área da tua vida, quando há um fracasso, há uma nova oportunidade de ressalto. Quando tu pensas que estás nas maiores trevas, repara, quando tu pensas que estás nas maiores trevas, há sempre uma oportunidade, porque nessas trevas brilha a luz de Jesus. Quando Paulo e Silas estavam presos, aí encarcerados, diz a palavra de Deus, à meia-noite, no ponto mais escuro, no ponto mais onde eram mais densas as trevas, eles louvavam a Deus. E porque louvaram a Deus em Atos 16, o que é que aconteceu? Um tremor de terra veio, porque havia um louvor na sua voz. Havia um louvor no seu coração. Nesse momento continuava a brilhar a luz de Jesus nos seus corações. Amém? Não interessa. Eles estavam presos injustamente, eles eram romanos e estavam presos como romanos, mas no entanto, eles continuavam a louvar, apesar que numa situação de trevas, a luz continuava a ser Jesus. Deus quer dizer-te que não é tempo para nós de podermos desistir a analisar as nossas falhas. Sentar-nos a contemplar porque é que falhamos, porque é que fizemos, porque é que não fizemos. Não é tempo para isso. É tempo que o Senhor quer dar-nos o poder, o seu poder, não o nosso poder, a sua capacidade, não a nossa capacidade, para poder voltar ao jogo, para poder agarrar a bola no ressalto, aprender a especializar-nos na técnica no ressalto. Sim, é possível falhar mais lances do que aqueles que acertamos e, sem dúvida, continuar a ser vencedor. É possível. Em todas as estatísticas do basquetebol, e provavelmente não fui à dos futebol, passará a mesma, acertam-se muitos menos lances do que aqueles que se rematam. Acertam-se muitos menos cestos do que aqueles que se lançam. E na nossa própria vida, no nosso próprio peregrinar, falhamos muitos mais marcas na nossa vida cristã do que aquelas que acertamos. Mas, no entanto, assim, continuaremos, mesmo ainda assim, a ser vencedores, mais que vencedores, por meio daqueles que já venceu por nós. Porque não é nossa a vitória dele. Se nós formos ver a Bíblia, a definição do que é ser justo, vamos ver aquilo que é em Provérbios 24:16. O que é que assenta? Muitas vezes acho muita piada quando as pessoas dizem: não, isto é uma injustiça, eu quero que se faça justiça. O que é ser justo?
Porque a palavra de Deus ensina-nos que justo só há um. E em Provérbios 24:16 é muito engraçado o parâmetro que Deus nos dá acerca do justo. 7 vezes cai. Noutras versões bíblicas, dizem 7 vezes cairá. Há duas maneiras de apresentá-lo. Numas versões bíblicas fala no presente, noutras versões fala no futuro. No futuro perfeito. Significa 7 vezes cai, significa determinantemente o justo cai. Então a definição bíblica em inglês é righteousness, que é um bocadinho mais profundo do que simplesmente a palavra justo. É justificado. O justo justificado determinantemente está assente que não é a sua justiça, que é a justiça de Deus, e ainda assim essa justiça é baseada em quedas. Porque cairá o justo. E, vírgula, diz, se levanta, noutras versões bíblicas diz, se levantará. Então a definição bíblica em seguida fala dos impíos, diz, mas os impíos são derribados pela calamidade. Então vemos aquilo que anteriormente estávamos a falar. Deus não se importa nós que falhemos, mas sim a maneira como nós reagimos posteriormente à nossa falha, à nossa queda, ao falhar a marca. O justo cai. Toca em alguma pessoa que está ao teu lado e diz, afinal eu sou mais santo daquilo que pensava. Sou mais santo do que pensava. Porque o justo cai. E em algumas versões bíblicas encontrarás que cairá. Mas aquilo que o justifica não é a queda. É que ele se levanta. Estamos aqui, irmãos? É que há muitos que caem e depois dizem, ei, estou aqui, estou caído, vem levantar-me. Pobrezinho de mim, sou um desgraçadinho. Não vês que estou caído? Mas a Bíblia fala do justo que cai e se levanta. O justo, quando cai, automaticamente ressalta. Significa, ele levanta. Ele é justo não porque cai, mas sim porque se levanta em seguida. E o que é que isto significa, prezados irmãos? Significa que o justo é como se ele mesmo esteja a dizer assim, pela graça de Deus me levantarei e seguirei até que ultrapasse pela sangue do Cordeiro e consiga pela palavra do seu testemunho ser mais que vencedor. É isto que significa. Não significa que será sempre bem sucedido. Não significa que será sempre vitorioso. Significa que muitas vezes, ao tentar marcar o ponto, falhará. Muitas vezes cairá. Mas automaticamente se levantará. Não ficará caído na calamidade. Levantar-se-á pela graça de Deus, pela sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E é o levantar-se que o faz justo. Não é o cair. É o levantar-se que o faz justo. É isso o ressalto que lhe permite que seja justificado pela sangue do Cordeiro. Deus não quer que as pessoas vivam continuamente em ressentimentos, em vergonhas, em condenação e em amarguras. Ai, se somente as circunstâncias tivessem sido diferentes, provavelmente teria sido bem sucedido. Ai, se somente eu estivesse noutro sítio. Ai, se somente cá nevasse, provavelmente faríamos casqui. Ai se isto, ai se o outro, ai se não quantos. Ai se o mundo fosse um lugar mais justo. E a causa da maldade, o amor de muitos esfriará, mas o justo cai. E levanta-se e persegue pela graça de Deus. Perseguirei ao alvo pela sua graça, pela sua misericórdia e a sangue do Cordeiro que me justifica e a palavra do seu testemunho que me acompanha, e dessa forma conseguirei saltar mais um obstáculo, até que se consagre a vitória de Cristo em mim.
Deus não quer que tu continues a viver do ai, se pudesse ser assim, ai, se não fosse assado, ai, coitadinho de mim, ai, tinham que me ajudar, ai, tinham que me fazer. Não. O justo cai e ele se levanta. Entendamos uma coisa, a palavra pecado significa simplesmente uma coisa: falhar a marca, falhar o alvo, falhar o objetivo. É o que significa a palavra de pecado. A palavra pecado significa nada mais, nada menos, e volto a reafirmá-lo: falhar a marca, falhar o alvo, falhar o objetivo. Por isso Paulo diz e compara com uma carreira: prosseguimos até ao alvo, corremos, de tal forma a que alcancemos a meta. E a Bíblia ensina em Romanos 3 que todos, diz comigo, todos, vira para a pessoa que está ao lado, todos pecaram, todos pecamos. Assim que tu não és melhor que eu, nem eu sou melhor que tu. Todos falharam a marca. E continua a dizer: estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, no verso 24, pela graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Mas agora eu queria ir simplesmente a algo. Estes coisas são um bocado complicados aqui, vocês têm que mudar isto. Queria ir simplesmente às bases fundamentais, de acordo aos manuais dos treinadores de basquetebol, do que é que significa e é necessário para fazer o ressalto. O que é preciso para fazer um bom ressalto? Para ter a nova oportunidade de ter a bola na mão e marcar o ponto. E são uns pontos muito, muito simples. 3 pontos muito rápidos, muito fáceis e são totalmente bíblicos. O primeiro ponto diz: dobra e mantém os joelhos para um movimento rápido. Vocês nunca repararam, quando os jogadores de basquetebol estão a jogar, eles nunca estão assim? Estão normalmente sempre com os joelhos fletidos e estão preparados para o movimento. Sempre preparados para o movimento. O que é que isto significa na vida de um cristão? Pronto para o arrependimento. Sempre pronto e rápido para arrepender-te. Falhaste, erraste, rapidamente arrepende-te, rapidamente ajoelha-te, rapidamente busca o Senhor, rapidamente ora. Não, vai haver muitos sentimentos no teu coração, muitas coisas vão dizer, o próprio oponente, o próprio inimigo vai te dizer-te: não, aquilo que tu fizeste, tu já não és digno, já Deus não vai ouvir a tua oração, toda a gente te vai acusar, não vais ser aceite, não és suficientemente bom. Mas repara uma coisa, a base fundamental para teres um bom ressalto é dobrares os joelhos e rapidamente, assim que ouves, rapidamente assim que tu estás atento, rapidamente assim que tu ouves, tal como David, assim que ele ouviu a voz do profeta, rapidamente ele se arrependeu e disse que ele próprio tinha pecado. Ele não tratou de justificar-se mais. Ele contava na soberba do seu coração, na sua altivez, ele tratou de emitir o seu próprio juízo. Mas quando o profeta proferiu a palavra, ele viu que era a palavra de Deus e ele disse: não, aqui mesmo só me resta uma coisa: rasgar as vestes, arrepender-me e pedir perdão. É isso que tu tens que fazer. Dobra e manter os joelhos para um movimento rápido de arrependimento, produzir depois, primeiramente, frutos dignos de arrependimento. É o único fruto que não vem nos 9 frutos do Espírito. É extra, é o fruto principal, é a base da salvação, é a base do gozo, é a base da alegria, é o fruto digno de arrependimento. Quando tu, para poderes obter o ressalto para o ponto, primordialmente, tal como os jogadores de basquetebol, mantém os joelhos fletidos, dobrados, para rapidamente poderes reconhecer o erro, poderes arrepender-te e orar, e orar, e orar, e orar sem cessar. Porque dessa maneira o inimigo, o diabo, o acusador, o pai da mentira, aquele que vem simplesmente para roubar, matar e destruir, não vai poder fazer nada contra ti. E a bola então vai encontrar-se nas tuas mãos. Ponto 2, muito simples. Algo muito simples. Temos vindo a falar aqui acerca disso, só tenho vindo aqui continuamente a entoar continuamente nisso. Quando estás numa posição que falhaste, quase nunca tens vontade de alegrar-te por nada. Mas repara, um jogador de basquetebol num ressalto defensivo, quase sempre tem os joelhos dobrados, pronto para se movimentar rapidamente.
e as mãos bem esticadas no ar. Levanta as tuas mãos bem alto, os teus braços bem alto, e que haja sempre um louvor na tua boca. Porque quando tu levantas as tuas mãos, não há maneira. Dificultas, o adversário não vai conseguir passar com a bola. O que é que isto significa? Louva a Deus. Louva a Deus apesar de e para além de. Quando tens vontade de, quando não tens vontade de. Salmo 34, Salmo 100. Em todas as coisas louvarei ao Senhor. Sempre de contínuo haverá um louvor nos meus lábios. Porque a sua benignidade, a sua misericórdia é desde sempre e para sempre. Sempre, sempre e para sempre. Apesar daquilo que seja, tem que haver sempre um louvor. Não temos vontade, não há vontade, mas há que louvar. A única maneira que há que fazer é louvar. Dessa maneira não vamos dar território a que ninguém nos ganhe o ressalto. O inimigo, a única coisa que nos quer fazer é tirar a bola das mãos. Não quer dar-nos essa nova oportunidade que Deus nos vai dar de poder marcar o ponto de novo. A fé provém do louvor também. Quando tu louvas, estás a ativar a tua fé. Quando tu louvas, estás a ativar a tua fé. Quando tu louvas, mesmo não sentes. Não é uma questão de sentimentos. Jesus Cristo não sentiu de ir à cruz. Ele foi à cruz por meio da obediência. Ele não sentiu de ir à cruz. Para ele não terá sido um grande louvor. Nós muitas vezes não sentimos. Às vezes não sentimos sequer de estar aqui. Às vezes não sentimos sequer a presença de Deus. Mas temos que louvar a Deus. Porque dessa maneira não há bola de ressalto que não apanhemos e temos de novo a bola que Deus nos dá, o ressalto que Deus nos dá, a oportunidade que Deus nos dá de uma vez mais termos o gozo e a alegria da salvação e saber que o inimigo, a única coisa que nos quer fazer é tirar-nos a oportunidade do ressalto. É o que ele quer fazer, tal como num jogo de basquetebol é extremamente importante o ressalto. Quando a equipa oponente ganha o ressalto, tira-nos exatamente à outra equipa a oportunidade que volta a marcar o ponto. E é tudo acerca de correr a carreira para marcar o ponto, chegar ao fim da carreira. Chegar ao fim da carreira de tal forma, correndo a que não tenhamos desqualificados. Podemos saber as técnicas, mas há que jogar o jogo. Podemos pregar, tal como dizia Paulo, mas tenho que fazer as coisas de tal forma que, tendo eu pregado a muitos, mesmo não venha a ser desqualificado. Louvor é dizer, quando tu louvas, é dizer, eu sei que falhei, eu sei que ainda não estou, ainda não tenho a vitória no jogo, mas ainda assim, quando eu estou no meio do fogo, quando eu estou no meio do aperto, vou continuar a cantar, vou continuar a louvar. E quando tu estás no meio do fogo e quando tu aprendes a louvar a Deus no meio do fogo, Deus dá-te a saída do fogo. Quando tu estás na prisão da tua mente, na prisão dos teus sentimentos, na prisão do teu alvoroço mental, então aí quando tu começas a louvar a Deus, Deus dá-te a saída dessa prisão. Tal qual como Deus fisicamente a vários dos seus discípulos no livro dos Atos. Se aprendes a louvar a Deus na tua prisão, sairás da prisão. Se aprendes a louvar a Deus na tua prova, sairás da prova. Se aprendes a louvar a Deus na tua tentação, sairás. Mas tens que estar aí, no ressalto. E no meio do ressalto manter as mãos bem levantadas, até que vejas o livramento de Deus na tua vida. Em vez de estares a fazer uma festa de lamentação. Ai, coitadinho de mim, não há quem me ajude. Não há quem me dê uma palavra de ânimo. Ninguém me considera, ninguém me reconhece. Ninguém me passa a bola para eu marcar um pontinho. Não é isso que se trata. Para de lamentar-te. Para de escrever uma memória do quão má é a tua vida. De quantas dificuldades tu já passastes. E atenta para o alvo. Atenta para o ressalto. Levanta as tuas mãos. Louva a Deus. Dobra os teus joelhos. Fala com Deus. O ressalto vem em direção a ti. E terceiro ponto e último. É base num jogo. Num jogo de basquete. E o Luís sabe o melhor do que eu nunca joguei basquete. Jogava só para me entreter. Num jogo de basquete, num jogo de futebol, a melhor estratégia é posicionar-te bem. Como tu te posicionas num jogo, quando tu posicionas-te para ganhares o ressalto, depende de que possas, inclusive, é quando não o ganhas, poderes recuperá-lo, porque impedes que o inimigo drible. O diabo
é um exímio driblador. Está sempre a driblar. Dribla por todo lado. Dribla por todo lado. Mas se tu te colocas em posição de tal forma que ele não pode driblar, não tem oportunidade de ganhar o ressalto, não tem oportunidade sequer de marcar ao cesto. Aquilo que tu tens que fazer é posicionar-te. Põe-te em posição firme diante do altar da graça de Deus. Põe-te, como na gíria basquetebolista, põe-te firme em base. Não os deixes driblar. Coloca-te diante do altar do Senhor. O inimigo vai sempre tratar de impedir-te. Vai dizer, porque é que vais à igreja? Isso são lamúrias, não vale a pena. Aquilo que ele quer evitar é que tu te coloques na posição adequada. Aquilo que o inimigo vai sempre tratar de fazer é que tu dobres os joelhos. Vai sempre tratar de fazer, pôr-te algum tipo de argumento, algum tipo de ferramenta, sequer para que tu chegues ao arrependimento. Vai usar a tua própria genética para que tu te alimentes em soberba, em altivez, em orgulho, para que tu não te arrependas. Aí já não te, aí impede que o teu joelho esteja fletido. Impede, segundamente, que comeces a comunicar com Deus. Não vale a pena, para que é que vais falar se já falhaste? Começa a dizer, já falhaste? Achas que Deus agora quer saber de falhados? Vários argumentos, vão-te vir vários argumentos. É tudo aquilo que o inimigo quer, é impedir-te que tu te posiciones na técnica do ressalto. Mas vejamos, há tantos exemplos bíblicos. Josué foi valente. Tinha outro espírito. Josué e Caleb, ele chegou a um ponto que agarrou numa cova e trouxe 5 reis de lá, colocou-os diante dos líderes de Israel para que eles colocassem os pés sobre os pescoços do rei. E isso significa que aquilo que tu tens que fazer, nada mais nem nada menos, é colocar os pés sobre aquilo que te está a oprimir. E muitas das vezes aquilo que te oprime são os maus pensamentos. Maus pensamentos. Coloca os pés sobre os maus pensamentos. As adições, as inclinações do teu próprio coração, a depressão. Coloca os pés sobre a depressão. Diferentes enfermidades da alma, há tantas e tantas. Os alcoolismos que vão e vêm. E a garrafa, o diabo mascarou-se de garrafa, estava mascarado, eu pensava que aquilo era Coca-Cola e afinal era gin com coca e enfim, e depois animou-se-me o coração. Senhor, perdoa-me. O desânimo. Coloca os pés sobre o desânimo. E quando tu tomas essa postura de Josué, de valentia, então começas a tomar o ressalto e sais por cima. Sansão, outro exemplo típico. Sansão falhou, Sansão perdeu a oportunidade, ele brincou com a Dalila, começou a brincar para aqui, para ali, deu oportunidades, terminou atado a uma mó de moinho. Mas ao fim, em Juízes 22, vemos como Sansão no templo de Dagão a ser escamoteado por toda aquela gente, de repente começam-lhe a brotar de novo as tranças do seu cabelo e aquela imagem, como diz a palavra de Deus, foi melhor aquilo que ele fez no seu fim do que aquilo que ele fez no seu início. E terminou por derrubar todo aquele templo, porque eles escamoteavam ao Deus de Israel. E Sansão terminou. Teve uma nova oportunidade. Surgiu a oportunidade do ressalto e ele tomou-a. Outro exemplo tremendo. Aquilo que a palavra de Deus diz de Jó em 8:7, embora tenha sido pequeno o teu princípio. Às vezes os princípios são pequenos. Contudo, o teu último estado aumentará, virá em aumento grandemente. Grandemente. Irmãos, muitas das vezes os princípios não são grandiosos. Mas é melhor o fechar do negócio do que o princípio do mesmo. Sempre foi melhor. E a Bíblia assim o ensina. Tens que aprender a bloquear o adversário. Não o deixar driblar. E bloquear é nada mais, nada menos que negar movimentos. E recordemos-nos de Pedro. Pedro. Aquele apóstolo sempre pronto. Senhor, quem? Tu? Não. Eu dou a vida por ti. Mas como é que vai ser? Venha, não, Senhor, eu sempre em primeiro lugar, aquele apóstolo terrivelmente impetuoso, sempre disposto a tudo. Pedro bloqueou. Mas não bloqueou o adversário. Ele bloqueou 3 oportunidades, falhou 3 oportunidades, 3 vezes. Cantou o galo, 3 vezes negou Pedro a Jesus.
3 vezes bloquear na gíria significa a mesma coisa que negar. Pedro nega 3 vezes a Jesus, mas reparem o que diz a palavra de Deus em Lucas 22, 31 e 32. Diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, falando com Pedro, repara, Pedro tinha caminhado praticamente 3 anos, dia e noite com Jesus. Pedro, segundo a sua boca, dizia: eu estou disposto a dar a minha vida por ti, Senhor. Se vierem por ti, aqui ao Getsemani, ele foi violento, inclusive ao ponto de quase que lhe cortou uma orelha a um guarda. Tremendo. Mas ele diz-lhe assim: tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Há aqui uma mensagem bastante, mas não é aqui que eu me vou dirigir. Pedro, aquilo que Jesus lhe estava a dizer: Pedro, 3 oportunidades, 3 falhos. Não há problema, Pedro. Eu já sabia, Pedro. Eu já sabia, mas repara, Satanás, o teu oponente, já tinha pedido autorização para isto. Ok? Não tenhas problema. Mas espera uma coisa, eu pedi por ti. Há uma coisa muito importante para que tu não desfaleças na tua fé, mas tu vais te converter. Significa, Pedro, eu vou colocar de novo a bola nas tuas mãos. Vai haver um ressalto para ti. E esse ressalto vai ser quando tu te converteres. Vai ser lá no Pentecostes. Vai vir o poder de Deus sobre ti. O meu poder vai recair sobre ti. Tu vais te fortalecer, não só tu, porque tu vais converter-te e tu vais motivar a muitos dos teus irmãos. Irás levar, era aquilo que Jesus lhe estava a dizer. Pedro, voltarei a dar-te uma nova oportunidade. Pedro, vais de novo ter a bola nas mãos. E desta vez não vais falhar. Porque desta vez não vais ser tu, Pedro, mas sim vou ser eu em ti. Aquilo que basicamente Jesus lhe estava a dizer foi aquilo que estava escrito em Jó. Pedro, o teu começo foi pequeno, mas vai ser maior, grandemente vai ser o teu final. Mas muitos não entendemos e muitos queremos sempre dizer: quem me dera voltar a ter aquela oportunidade. Não voltaria a cometer aquele erro. E muitos dizem: se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse congelar o tempo. Mas o Senhor não quer que tu vivas dessa forma. Porque quando as pessoas pensam assim, vivem ressentidas por terem falhado a marca. O justo, 7 vezes, cairá e se levantará. O Senhor diz-te hoje que tu podes ganhar o ressalto. O Senhor diz-te hoje que tu tens de correr a carreira de tal forma que o obtenhas. E essa tal forma é estares atento ao ressalto. Dobra os teus joelhos. Arrepende-te. Todas as vezes que forem precisas e necessários. Porque o arrependimento automaticamente faz com que tu te levantes. Não permaneças caído. O ímpio permanece caído. Vai à calamidade. O justo cai e se levanta. Levanta as tuas mãos e louva a Deus. Que haja um louvor na tua boca. Que tu levantes as tuas mãos apesar daquilo que sintas. Joelhos dobrados, mãos levantadas. E bloqueia o inimigo. Bloqueia. Toma a tua posição. Diz-lhe: Senhor, eu quero que me des graça para ganhar o ressalto. Quero terminar com duas simples ilustrações de 2 músicas cristãs épicas. Recordava-me esta manhã que as cantávamos em Belize. Uma foi composta por uma senhora cega. Chamava-se Frances Corby. E esta Frances Crosby nasceu cega. À nascença ela nasceu cega. Teria todo o motivo para que a sua vida fosse uma completa lamúria. Uma completa lamúria. Eu sou cega, não vejo nada, os outros veem, eu não vejo. Porque poderiam ser 50 mil questões. Mas ela escreveu esta música. E não vou cantá-la porque eu não sei cantá-la, mas recordo-me tanto quando a cantava uma senhora já bastante anciã, com cancro na pele, com um teclado de Casio, que tocava esta música. Foi o primeiro louvor que tivemos e que nos acompanhava mesmo quando íamos às prisões e que nos abriu as portas das prisões.
E diz assim a música: Blessed assurance, Jesus is mine. Abençoada segurança, Jesus é meu. Oh, what a foretaste of a glory divine. Oh, que antecipação de uma glória divina. Heir of salvation, purchase of God. Herdeiro da salvação, comprado por Deus. Born of his spirit, washed in his blood. Nascido do seu espírito, lavado pela sua sangue. E o refrão continua dizendo assim: This is my story, this is my song. Esta é a minha história, esta é a minha canção. Praising my Savior all the day long. Louvando ao meu Senhor todo o dia. Esta é a minha história, esta é a minha canção. Praising my Savior all the day long. Uma mulher cega podia ter escrito qualquer lamúria, qualquer questão, qualquer coisa de amargura, de ressentimento no seu coração. Ela aprendeu, incapacitada de ver, a ganhar todos os ressaltos da vida e a abençoar a Deus. Com os joelhos dobrados e as mãos levantadas, ela tinha um louvor contínuo no seu coração. Abençoada segurança, Jesus é meu. Oh, que antecipação de uma glória divina. Herdeira da salvação, comprada por Deus, nascida do Espírito, lavada por seu sangue. Esta é a minha história, esta é a minha canção. Louvar o meu Senhor todo o dia. Também Horácio G. Spafford, também já um dia aqui fiz menção a este louvor, tremendo louvor. Um homem com algumas posses, vivia no norte dos Estados Unidos, enviou a sua esposa e as suas 4 filhas a viajar em Inglaterra, na altura da depressão económica. Quando voltavam de Inglaterra para os Estados Unidos, posterior à depressão económica, num navio, há um naufrágio e morreu no meio do Atlântico a sua mulher e as suas 4 filhas. Uns meses mais tarde, Horácio Spafford entra num navio para viajar em Inglaterra e pede ao capitão do navio para, quando passassem por esse lugar onde o navio naufragou, que parassem. E às 2 da manhã, reza a história, que mandaram acordar Horácio Spafford. E Horácio Spafford, às 2 da manhã, escreve desta maneira a música que é conhecida, Está Bem com a Minha Alma, o título em inglês, It is Well with My Soul. E diz desta maneira: When peace like a river attended my way, quando a paz como um rio veio na minha direção, when sorrows like sea billows roll, quando penas como o mar vieram como ondas, whatever my lot thou hast taught me to say, qualquer que foi a minha sorte, tu me ensinaste a dizer, it is well with my soul. Me ensinaste a dizer, está bem com a minha alma. E o refrão continua a dizer, it is well with my soul. Está bem com a minha alma. Tudo aquilo que venha na minha direção, ensinaste-me a dizer, it is well, está bem com a minha alma. 2 pessoas que aprenderam a ter a arte do ressalto e a ganhar com a arte do ressalto aquilo que tu e eu devemos aprender a fazer na nossa vida com o Senhor, para que possamos correr a carreira de tal forma que obtenhamos o prémio. Está bem com a tua alma, está bem com a minha alma, qualquer que seja a situação, Deus vai te dar uma nova oportunidade. As suas misericórdias são novas. Simplesmente eu quero convidar-te nesta manhã a que tu possas aprender os 3 princípios básicos de ganhar um ressalto. Vamos pôr de pé por só um momento. Poderás ter vários argumentos, várias questões na tua alma, várias dúvidas, mas é sempre tempo e é tempo oportuno. Poderás ter fracassado, poderás ter falhado, mas não fiques ante o fracasso. Aprende a ganhar o ressalto. Joelhos dobrados, que haja sempre um arrependimento no teu coração.
mãos levantadas, e opõe-te ao inimigo, para que ele não possa driblar a tua mente nem o teu coração. 7 vezes cairá o justo e se levantará, e o impio ficará prostrado na sua calamidade. Paulo terminava por escrever a Timóteo assim, desta maneira: Deus dar-lhe-á arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cujo a vontade estão presos. Há muitas pessoas que estão presas nos laços do diabo. Presas nos laços do diabo porque os têm driblados com os fracassos, com os sentimentos. Hoje é dia que tu ganhes o ressalto. Hoje é dia que tu tomes posição. É dia que tu dobres os joelhos, que levantes as tuas mãos, independentemente de qual foi o teu passado, independentemente de qual é a tua situação, que tu possas, nesta manhã, clamar ao Senhor e dizer: Senhor Jesus, levanta os teus braços e diz: Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, eu quero clamar a Ti, Senhor. Poderei ter falhado, Senhor. Oh, meu Deus, mas a Tua palavra ensina-me que 7 vezes cai o justo e se levantará. Oh, meu Deus, não ficarei prostrado na calamidade. Fui comprado pela Tua sangue. E nesta manhã, Senhor, eu quero estar posicionado diante do Teu altar. O Teu altar da graça, o Teu altar da misericórdia, Senhor, sabendo, meu Deus, que pela Tua preciosa sangue eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui justificado. Assim que, Senhor, no nome de Jesus, ser propício à minha vida nesta manhã, restaura, renova a alegria da Tua salvação, Senhor. Jesus Cristo, Senhor, ser propício a mim. Nesta manhã, eu quero louvar o Teu nome, Senhor. Eu quero louvar o Teu nome, para além de, e por além de que, aquilo que passe, Tu és Rei, Tu és Senhor, e Tu me amastes com amor eterno. Recebe nesta manhã todo o louvor, toda a adoração é para Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Ti te aprovo, Senhor, salvar-me, Senhor. A Ti te aprovo, Senhor, tocar a minha vida. No nome de Jesus Cristo, recebe nesta manhã toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por sempre e sempre. Tu és Rei, Tu és Senhor, por sempre. Aleluia! Dá um forte aplauso ao Senhor. Alegra-te no Senhor, porque para sempre é e será a Sua misericórdia. No nome de Jesus.